45 anos se haviam passado desde a libertação do Santo Sepulcro. Agora as colônias cristãs estavam ameaçadas pelos muçulmanos. As desgraças de Edessa, os males que ameaçavam Jerusalém, espalharam a consternação e a dor dos cristãos por toda parte. E assim, eles decidiram chamar os príncipes da Europa. Através das pregações de São Bernardo, abade de Claraval, os povos e os reis da cristandade vieram reunir-se sob o estandarte da cruz. São Bernardo nasceu em uma família da Borgonha 8 anos antes da conquista de Jerusalém. Desde seus mais tenros anos, ele havia ingressado na vida religiosa com todos os seus numerosos parentes e 30 gentis homens levados por suas palavras e por seu exemplo. Tinha 22 anos quando veio a Cîteaux, à frente do piedoso grupo que ele acabava de tirar do mundo. Basta pronunciar o nome de Claraval para lembrar a glória de São Bernardo. Nessa época, como já foi dito, duas paixões dividiram a sociedade europeia. Uma impelindo os cristãos ao deserto monástico, a outra para os caminhos de Jerusalém. São Bernardo de Claraval foi a brilhante expressão desse duplo entusiasmo religioso. Foi o homem dessa dupla paixão que então movia o mundo, e a história do século XII nos fala do prodigioso poder de sua palavra. Ele trazia em seu frágil corpo uma infatigável atividade, uma obstinação ardente, uma nobre vontade que caminhava sem se deter para o seu objetivo. Ele se havia tornado a luz e a alma da Europa e já não pertencia mais a si mesmo. Os acontecimentos e as necessidades contemporâneas arrancavam-no frequentemente de sua querida solidão. Vários concílios obedeceram às suas determinações. Com as únicas armas de sua eloquência, ele derribou o antipapa Leão e fez com que Inocêncio II se tornasse papa. O papa Eugênio III e o abade Suger eram seus discípulos. Os prelados, os príncipes, os monarcas gloriavam-se em seguir seus conselhos e julgavam que Deus falava por sua boca. E foi através dele que a Europa se moveu para uma nova guerra santa. O Papa Eugênio III, que sucedera a Inocêncio II, escreveu várias cartas solicitando o auxílio dos fiéis contra os muçulmanos. Um espírito de sedição e de heresia começava a se introduzir no meio do povo e mesmo entre o clero do Ocidente, e ameaçava então o poder dos papas e a doutrina da Igreja. Falava-se em Roma na reconstrução do Capitólio e na substituição da autoridade do Papa pela autoridade dos cônsules e dos tribunos, como na antiga Roma. Nesse estado de coisas, um grande acontecimento como a Cruzada devia desviar os espíritos das novidades perigosas e reuni-los junto do santuário. O Papa Eugênio III podia ter numa guerra santa a dupla vantagem de defender Jerusalém contra os infiéis e a Igreja e ele mesmo contra os ataques dos heréticos e dos inovadores. Assim ele exortou novamente com suas cartas todos os cristãos a tomar a cruz e as armas e prometeu-lhes os mesmos privilégios, as mesmas recompensas que Urbano II tinha concedido aos guerreiros da primeira cruzada. Retido na Itália, onde se ocupava em acalmar as perturbações de Roma, ele lamentava não poder, como Urbano II, ir além dos Alpes e reanimar o zelo dos fiéis com sua presença e com suas palavras. A Segunda Cruzada foi proclamada numa bula em que o Papa dava ao abade São Bernardo de Claraval a missão de exortar os fiéis a tomar a cruz. Assim, o rei Luís VII e Bernardo de Claraval, com uma multidão de pessoas, se reuniram numa assembleia em Vézelay, pequena cidade da Borgonha. Bernardo de Claraval leu as cartas do Papa e falou em seguida da tomada de Edessa pelos muçulmanos e da desolação dos santos lugares. Assim como aconteceu com Urbano II no concílio de Clermont, Bernardo de Claraval foi interrompido pelos gritos repetidos de Deus vult, Deus o quer. O rei Luís VII, vivamente comovido pelas palavras que acabava de ouvir, lançou-se na presença de todo o povo aos pés de São Bernardo de Claraval, pedindo-lhe a cruz, e após isso também falou à Assembleia. A exemplo de Luís VII, os príncipes do Ocidente também tomaram a cruz, decididos a partir na gloriosa empreitada.
São Bernardo continuou a pregar a cruzada nas cidades e nas aldeias vizinhas. Ele se lembrava do exemplo de Pedro, o eremita, pois era considerado como o enviado do céu que devia guiar o povo de Deus. Apesar do receio pela total confiança que havia sido posta sobre ele, a pregação de São Bernardo teve um resultado tão extraordinário que despovoou os campos e as cidades. Em suas cartas ao Papa, ele dizia: as aldeias e os castelos estão desertos, só vemos viúvas e órfãos cujos pais e maridos estão vivos. Além de pregar a cruzada na França, São Bernardo também pregou a cruzada contra os muçulmanos na Alemanha e, através das suas cartas, na Itália também. Ele percorreu todas as cidades do Reno e em toda a cidade, dizem as velhas lendas, ele dava a vista aos cegos, curava os surdos, curava aleijados e doentes. E contam-se 36 milagres que ele fez num só dia. Luís VII tinha escrito a Rogério, rei da Apulia e da Sicília, e a todos os príncipes cristãos da Europa para lhes comunicar sua peregrinação e convidá-los a segui-lo na santa expedição. Ele também mandou embaixadores ao imperador de Constantinopla. Segundo Odo, ou Eudo de Deuil, um monge beneditino francês, cronista da Segunda Cruzada, o imperador recebeu muito bem os enviados, chamou o rei da França com o título de santo, deu-lhe também o título de amigo e irmão. Mas tudo isso era apenas adulação. Ele prometia tudo, mas no fundo de sua alma ele não pretendia dar nada. Todos se movimentaram nas províncias da França, da Alemanha, da Itália e da Inglaterra, assim como os flamengos, que também acorreram em massa para essa nova cruzada. Os mesmos motivos que haviam armado os companheiros de Godofredo de Bulhão na primeira cruzada inflamaram a coragem dos novos cruzados, dirigidos por dois poderosos monarcas, Luís VII, o rei da França, e Conrado III, o rei do Império Romano Germânico. A Guerra do Oriente oferecia aos cruzados as mesmas esperanças e as mesmas vantagens da primeira cruzada. O clero, que se havia enriquecido na primeira cruzada, foi obrigado a dar somas consideráveis para a nova expedição. E é provável que os lavradores e os operários também tenham sido obrigados a contribuir. Mesmo com os altos impostos que faziam desanimar os fiéis, o rei Luís VII ainda viria a adquirir dívidas com os hospitalários e os templários. O rei Luís VII partiu de Metz, à frente de mais de 100 mil cruzados, atravessou a Alemanha e marchou para Constantinopla. O imperador Conrado III partiu de Ratisbona com um exército tão numeroso que alguns disseram que os rios não bastavam para transportá-los e os campos não tinham espaço para conter seus batalhões. O exército de Conrado III avançou para Constantinopla. Tal como na primeira cruzada, os judeus foram alvos de perseguição e violência. Um monge francês chamado Rudolfo inspirou massacres de judeus na Renância, Colônia, Mogúncia, Worms e Espira, com o argumento de que não estavam a contribuir monetariamente para a salvação da Terra Santa. Tal como os arcebispos de Colônia e Mogúncia, Bernardo de Claraval opôs-se veementemente a esses ataques, viajando da Flandres à Germânia para aquietar a turba e silenciar Rudolfo em Mogúncia, ordenando que se recolhesse ao seu mosteiro. Constantinopla foi, como na primeira cruzada, um maravilhoso espetáculo para os guerreiros do Ocidente. De acordo com os cronistas, Constantinopla, a glória dos gregos, tinha a forma de um triângulo. Do lado oriental e do Mar de Mármara estavam a igreja de Santa Sofia e o palácio de Constantino, com uma capela cheia de preciosas relíquias. A cidade era rodeada dos dois lados, ao oriente e ao norte, pelo mar. Chegando à cidade, tinha-se à direita o canal de São Jorge e à esquerda o golfo ou canal que servia de porto. O palácio de Blanquernes chamava a atenção. Sua posição no flanco de uma colina permitia uma visão do mar, da cidade e do campo. A altura e a arquitetura de seus muros era admirável. Em seu interior havia todas as maravilhas do luxo. Do lado ocidental da cidade havia uma planície que se estendia a perder de vista. Desse lado, Constantinopla era fortificada por um duplo muro defendido por torres desde a Propôntida até o palácio, num espaço de mais de 2 milhas. Abaixo dos muros havia um espaço vazio com lugares plantados que forneciam legumes abundantes. Canais subterrâneos traziam de fora água doce, pois a água das cisternas era salgada e fétida.
Em alguns lugares, a cidade não tinha correntes de ar. Os ricos, cobrindo a rua com seus edifícios, deixavam os pobres e os estrangeiros nas trevas e na imundície. Aí cometiam-se roubos, assassinatos e outros crimes que a escuridão favorece. Se não fosse pela sua corrupção naquela época, Constantinopla poderia ser o lugar preferido em todo o mundo pela temperatura de seu clima, fertilidade de seu solo e a passagem fácil que oferecia à propagação da fé. O canal de São Jorge parecia-se com o mar por suas águas salgadas, a abundância de peixes, e com o rio, pela facilidade que se tinham em atravessá-lo sem perigo 7 ou 8 vezes num dia. No tempo da Primeira Cruzada, os turcos ameaçavam Constantinopla, e foi por isso que os gregos suportaram os francos. Mas desde essa época, a capital dos gregos não tinha mais o que temer, nem receava os ataques dos muçulmanos. Havia, além disso, um boato muito espalhado em todas as províncias do Império de que os guerreiros do Ocidente tinham o projeto de se apoderar de Constantinopla. Isso não ajudava em nada o estabelecimento da harmonia e paz entre os dois povos que se desprezavam reciprocamente e se acusavam com igual razão de violar a fé dos tratados. Manuel Comneno, imperador grego, neto de Aleixo Comneno, fez de tudo para destruir o exército dos alemães. Enquanto lhes enviava embaixadores e lhes fornecia víveres, Manuel se aliava com os turcos e fazia fortificar sua capital. Os alemães tinham erguido suas tendas a algumas léguas de Constantinopla. Eles foram atingidos por uma terrível tempestade que abateu os ânimos dos cruzados. Depois de um tempo, os alemães chegaram ao rico território de Filipópolis, e essa ocasião foi marcada por várias cenas violentas. Manuel Comneno tinha proposto a Conrado III tomar um outro caminho, pois temia que eles chegassem a Constantinopla. Porém, Conrado III rejeitou os rogos de Manuel e chegou diante dos muros de Constantinopla no dia 8 de setembro de 1147. A inveja e o ódio que animavam os dois imperadores passaram facilmente para o espírito do povo. Os alemães, na sua marcha cá e lá do Bósforo, avançavam entre emboscadas e ciladas por toda parte em seu caminho. Os cruzados, quando se afastavam do exército, eram degolados pelos soldados de Manuel Comneno. As portas da cidade eram fechadas para evitar sua passagem, e quando eles pediam víveres, eram obrigados a pôr o dinheiro nos cestos que lhes eram descidos do alto das torres, e muitas vezes eles só obtinham insultos e zombarias. De acordo com Nicetas, um historiador grego, os gregos misturavam cal na farinha que eles ofereciam aos cruzados. Os gregos criaram uma moeda falsa para negociar com os cruzados, moeda esta que os próprios gregos recusavam em receber de volta. Por fim, de acordo com os historiadores latinos, o exército muçulmano foi avisado da marcha dos peregrinos alemães. Os guias que lhes haviam sido dados em Constantinopla fizeram o exército extraviar-se nas montanhas da Capadócia e o entregaram, já vencido pelo cansaço, pela carestia e pelo desespero, à espada dos infiéis. O que aconteceu foi que o exército alemão estava dividido em dois corpos e tinha partido de Nicéia no mês de outubro. O primeiro e o mais importante, comandado pelo imperador, tinha seguido o caminho que Godofredo de Bulhão havia seguido na primeira cruzada. O segundo corpo, onde se encontrava o irmão do imperador, se havia dirigido para Laodiceia. Os gregos que Conrado III tinha tomado por guias tinham-lhe feito levar víveres por 8 dias somente, prometendo que em uma semana de marcha chegariam a Icônio. Depois do 8º dia, o exército, em vez de chegar ao fim da viagem, encontrou-se num país desconhecido e desabitado, que não tinha nem fontes, nem rios, nem bosques, nem pastagens. Os guias, interrogados, aconselharam a caminhar ainda mais 3 dias, jurando por Jesus Cristo e por todos os santos que os campos da Licaônia bem depressa apareceriam aos olhos dos cruzados. Ante tal promessa, o exército continuou a marcha, mas em vez de levá-los na direção de Icônio, os guias dirigiram-se para o norte, onde só havia montanhas áridas. Os cruzados subiam e desciam colinas e lugares escarpados. Os homens, os cavalos e os animais de carga morriam de fome, de sede e de cansaço. No 4º dia de manhã, procuraram os guias. Haviam desaparecido
e todas as montanhas das vizinhanças estavam cobertas de uma multidão inumerável de turcos, ladrando como cães e uivando como lobos. Reuniu-se então o conselho para se decidir se seria melhor voltar atrás e retomar as estradas por onde haviam passado, ou avançar ainda num país que não conheciam, que não lhes oferecia nenhum recurso e cujas passagens eram defendidas por hordas de bárbaros. Eles decidiram se retirar. Os turcos limitaram-se nos primeiros dias a atacar os que se afastavam do exército ou que não o podiam seguir. Alguns chefes dos mais valentes, tendo à sua frente Bernardo, duque da Caríntia, enfrentaram os maiores perigos para proteger a marcha dos mais fracos. Por fim, surpreendidos nos caminhos mais difíceis, não puderam resistir. Os turcos duplicaram então sua ousadia. Armados ligeiramente, montando cavalos velozes, eles atacaram por todos os lados. Os cavaleiros teutões, montados em cavalos extenuados pela fome, não podiam avançar e suas armas eram para eles mais um peso do que um meio de ataque ou de defesa. A todas as horas do dia e mesmo da noite, milhares de homens e de cavalos eram feridos pelas flechas dos turcos e o exército era presa da mais horrível confusão. O mesmo imperador foi ferido por 2 dardos no meio de seus cavaleiros, que nada podiam fazer para defendê-lo. À medida que assim se avançava, o número dos bárbaros aumentava, com eles multiplicavam-se os flagelos que desolavam o exército. Os mortos, os feridos e os doentes ficavam abandonados no caminho. Os que não podiam mais caminhar abandonavam as armas e esperavam ser martirizados. Os que ainda tinham um pouco de força buscavam a salvação numa fuga precipitada. Então, esse exército imperial que tinha feito a Ásia tremer havia se dispersado e estava praticamente aniquilado. O segundo corpo do exército alemão, comandado por Frederico de Suábia e pelo bispo e cronista Otão de Frisinga, também pereceu. Meio vencido pela fome e pela sede, pelas asperezas dos caminhos e pelos ataques contínuos dos turcos, foi encerrar-se nas montanhas próximas de Laodiceia. Foi um desastre duplo, uma longa e terrível agonia de um exército que pereceu sem ter combatido. Os franceses que vieram logo depois mostraram-se menos indisciplinados que os alemães e foram mais bem tratados pelos povos que encontraram a sua passagem. Em todas as cidades que atravessaram, os cruzados encontraram embaixadores que o imperador Manuel Comneno mandou ao rei da França. Os grandes do império foram, por sua ordem, receber às portas de Constantinopla o monarca francês. O imperador recebeu pessoalmente o rei da França. Ele foi à sua presença e o abraçou. Eles tomaram lugar sobre 2 tronos iguais e conversaram por meio de intérpretes. Manuel Comneno perguntou ao rei quais as suas intenções e disse que desejava o que Deus desejava e que lhe permitiria tudo para que ele realizasse sua peregrinação. No entanto, ele não estava sendo verdadeiro. Manuel Comneno pediu aos barões que lhes prestassem fé e homenagem e que entregassem em suas mãos as cidades gregas que seriam conquistadas por suas armas. No entanto, isso acabou trazendo a fúria dos franceses, que viam em Manuel nada mais que um oportunista. Os temores dos franceses não eram infundados. Quando eles se afastaram de Constantinopla e avançaram na Bitínia, espalhou-se a notícia de que o exército dos alemães tinha perecido quase todo na estrada de Icônio. Eles continuaram sua marcha, seguindo a orla marítima. Esse caminho oferecia mais recursos que os 2 outros para o abastecimento de um exército. Nem sempre eles encontravam os víveres de que necessitavam, pois as violências de uma multidão indisciplinada assustavam os habitantes, que fugiam à sua aproximação, levando tudo o que possuíam. Quando chegaram em Éfeso, o exército francês recebeu os sobreviventes do grupo do imperador Conrado III, que a fome e a espada dos turcos haviam poupado. Os 2 monarcas abraçaram-se com cordialidade e beijaram-se banhados em lágrimas de compaixão. Eles se comprometeram em terminar juntos a peregrinação e não mais se separar. Mas Conrado III não manteve a promessa por sentir-se mal no meio dos cruzados depois de sua derrota.
Assim ele voltou a Constantinopla, onde foi recebido de braços abertos, pois a derrota dos latinos e a destruição de um exército do Ocidente era um grande motivo de alegria na corte de Manuel Comneno. Chegando à grande planície do Meandro, os cruzados franceses viram pela primeira vez os turcos. Uma multidão de bárbaros se havia reunido nesse lugar para disputar a passagem do rio com o exército da Cruz. Eles estavam encorajados pelas vitórias sobre o exército alemão. A passagem era difícil e perigosa na presença do inimigo. Nada deteve os cruzados franceses, animados pelo exemplo de seu rei. Eles colocaram a bagagem junto com os peregrinos desarmados no centro do exército. Na frente, atrás e dos lados estava a elite dos guerreiros prontos para a batalha. Assim, o exército atravessou o rio. Os turcos foram repelidos de todos os lados e a planície ficou coberta de mortos. Os franceses chegaram a Laodiceia no início de janeiro de 1148 e Luís VII decidiu atravessar a região montanhosa da Frígia para acelerar a sua chegada à cidade de Antioquia. Ao subir as montanhas, os cruzados viram os corpos não sepultados da divisão de Otão de Frisinga, irmão do imperador Conrado III. No dia seguinte, partindo de Laodiceia, eles chegaram ao pé de uma montanha. O caminho que tinham pela frente era cheio de precipícios e enormes rochedos amontoados uns sobre os outros. Um dos barões, Godofredo de Rancon, comandava a vanguarda e tinha a ordem de parar na montanha e de ali esperar o resto do exército. Infelizmente, ele não obedeceu à ordem que havia recebido e decidiu continuar a marcha até um vale situado no outro lado da montanha que tinha melhores condições para montar campo. O resto do exército avançava lentamente. O centro, com as bagagens, a multidão sem armas, apertada em caminhos estreitos e caminhando à beira dos abismos, viu-se de repente numa espantosa desordem. Os animais de carga caíam do alto dos rochedos escarpados e arrastavam na queda tudo o que encontravam. As rochas que se desprendiam da montanha multiplicavam os prejuízos. Os turcos, que não tinham deixado de seguir o exército dos cruzados e de observar o momento oportuno para atacá-los, com vantagem, aproveitaram essa horrível confusão e se lançaram de repente sobre a multidão desorientada dos peregrinos. Aquele grupo enorme caiu de todos os lados sob as espadas. Luís VII, com os cavaleiros templários que estavam com ele, chegaram ao lugar do combate. E depois de uma luta terrível, o centro do exército conseguiu se livrar dos ataques dos bárbaros e continuou a sua marcha. O rei, então, e seus intrépidos cavaleiros ficaram sozinhos em luta com os turcos. No meio da batalha, Luís VII agarrou os galhos de uma árvore e lançou-se sobre um rochedo, onde recebeu na couraça os golpes de várias flechas lançadas de longe contra ele, que com sua espada cortava as cabeças dos que se atreviam a se aproximar dele. Ao anoitecer, ele conseguiu montar num cavalo abandonado e alcançou a sua vanguarda. Sua chegada ao acampamento causou viva alegria a todos os que já choravam a sua morte. Mas como ele estava coberto de sangue e voltava sozinho, todos puderam compreender como aquele dia tinha sido infeliz. Eles acenderam fogueiras para servir de farol para que os cruzados que tivessem escapado pudessem alcançá-los. Mas ninguém voltou. Se não fosse a ordem do templo, que havia se juntado ao exército de Luís VII, ele não teria sobrevivido. O grão-mestre do templo, Everaldo de Barres, estava presente com sua tropa, que era muito disciplinada e respeitada pelos cruzados. Assim, o rei Luís VII deu o comando supremo do exército a ele. O rei Luís VII culpou Godofredo de Rancon, que tomara a decisão de continuar, e uma vez que este era vassalo de Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais ricas e poderosas na Idade Média, esposa do rei Luís VII, muitos cruzados acreditaram que tinha sido a rainha a responsável. Ambas as interpretações e o fato de os aquitanos não terem participado na batalha por estarem na vanguarda serviram para levantar suspeitas em relação à sua fidelidade conjugal. Ela também era sobrinha de Raimundo de Poitiers, príncipe de Antioquia. Esses problemas internos ajudaram a enfraquecer o exército de Luís VII e acabou contribuindo para as derrotas que tivera.
Essa mostra de fraqueza cristã ocorria paralelamente ao surgimento no mundo muçulmano de uma nova potência, que contava com um líder muito hábil política e militarmente, Saladino. Em poucos anos, ele havia eliminado vários rivais muçulmanos, apoderando-se de regiões que praticamente cercavam os estados cristãos. Fortificado assim por uma disciplina severa, o exército continuou a marcha para Satália. Foi 4 vezes atacado pelos turcos e 4 vezes os repeliu vigorosamente. Essas vitórias fizeram os cruzados esquecer as misérias da viagem. Como o inimigo tinha devastado tudo à passagem dos peregrinos, eles mataram os cavalos que não podiam mais andar e comeram-lhes a carne. Os habitantes gregos de Antália, encerrados em suas muralhas, recusaram-se receber os cristãos. Começou então o exército a passar por uma série infindável de reveses e a multidão dos peregrinos, quase nua e sentindo falta de tudo, viu-se obrigada, na presença do inimigo, no meio da estação mais rigorosa, a acampar durante mais de um mês nas planícies vizinhas, exposta a morrer todos os dias de fome, de frio e pela espada. Luís VII decidiu abandonar a rota terrestre e viajar de Antália para Antioquia por mar, através dos navios oferecidos pelo governador de Antália. Uma multidão de pobres peregrinos não podia pagar a passagem e tiveram que permanecer em Antália. Na marcha destes até Antioquia, a maioria morreria nas mãos dos turcos ou por doenças. Eles foram alvos dos turcos e não conseguiram abrigo dentro dos muros de Antália. Os gregos mostraram-se impiedosos. Os que tentaram marchar para a Cilícia pereceram quase todos. Alguns cronistas dizem que somente Deus sabe o número dos mártires, cujo sangue correu sob a espada dos turcos e sob o ferro dos gregos. Alguns dizem que 3.000 dentre eles abraçaram a fé de Maomé e reuniram-se aos muçulmanos que tiveram piedade de sua miséria. Os gregos de Antália não gozaram por muito tempo do fruto de sua traição. Foram pouco a pouco despojados de tudo pelos turcos e pelos agentes do fisco imperial. O ar, envenenado pelos cadáveres das vítimas, espalhou dentro de seus muros o luto e a morte. Assim, o povo que se havia mostrado sem piedade dos infelizes foi ele mesmo presa de toda a sorte de males. Pouco tempo depois da partida de Luís VII e do desastre dos cruzados, Antália estava quase sem habitantes e suas ruínas abandonadas para atestar aos viajantes e aos peregrinos a inevitável justiça de Deus. Quando Luís VII chegou ao Principado de Antioquia, tinha perdido 3/4 do seu exército. Raimundo de Poitiers, tio de Leonor da Aquitânia, esposa de Luís VII, pretendia que os cruzados o ajudassem a defender Antioquia contra os turcos e que o acompanhassem em uma expedição contra Alepo. Essa cidade-estado muçulmana, em poder de Noradini, era estrategicamente importante para a reconquista de Edessa, que por sua vez era o objetivo da cruzada. No entanto, Luís VII respondeu que ele tinha feito o voto de ir ao Santo Sepulcro, que tinha tomado a cruz para cumprir esse voto, que desde a partida da França tinha sido provado por muitas desgraças, que não podia pensar em novos empreendimentos, e acrescentava que depois de ter cumprido as suas piedosas promessas de peregrino, ele atenderia de boa vontade ao príncipe Raimundo e aos outros senhores da Síria em tudo que pudesse interessar as vantagens da cristandade naquele país. Raimundo de Poitiers não aceitou essa situação e convenceu a rainha Leonor a fazer o rei mudar de ideia. Rei e rainha tiveram uma grave discussão. Raimundo de Antioquia chegou a sugerir à sua sobrinha que se divorciasse de Luís VII, se recusasse a ajudar a cumprir o objetivo militar da cruzada. Luís VII acabaria por acusar a sua esposa de incesto com o tio e partiu rapidamente para o condado de Trípoli, fazendo de Leonor a sua prisioneira. De Trípoli, ele se dirigiu até Jerusalém, onde se encontrou com Conrado III. Uma numerosa assembleia foi convocada em Acre, antiga Ptolemaida. O imperador Conrado III, o rei da França, o jovem rei de Jerusalém, dirigiram-se para lá, acompanhados por seus barões e cavaleiros, para decidir o curso da cruzada. O reino de Jerusalém, governado por Melisenda e Balduíno III, uma mulher e uma criança, tinha uma situação política bastante tensa.
Além disso, a ausência de Raimundo de Poitiers, dos condes de Edessa e de Trípoli, que não haviam sido convocados para aquela assembleia, também fez nascer tristes pensamentos e mostrou os infelizes efeitos da discórdia entre os cristãos do Oriente. Edessa estava firmemente na posse de Noradini, e a reconquista da cidade parecia um objetivo irreal, pelo que se discutia uma campanha contra Alepo, Ascalão ou Damasco. Como os cristãos, quando entravam numa província ou numa cidade muçulmana, distribuíam entre si as terras e as casas dos vencidos, Damasco parecia oferecer aos vencedores ricos despojos, moradias risonhas e campos cobertos de messes. Além disso, os atabeques estavam de olho em Damasco, e se Noradini a conquistasse, seu poder aumentaria muito. Assim, eles resolveram começar a guerra pelo cerco de Damasco. Damasco estende-se numa planície aos pés de Antilíbano, que é uma cordilheira situada no Líbano, na Síria e Israel, e apresenta um perímetro de 1,5 léguas. É uma das cidades santas do islamismo. Os jardins de Damasco têm mais de 7 léguas de extensão, cheios de árvores de todas as espécies. O rio Barada subdivide-se em vários canais que regam com suas águas abundantes os jardins e a cidade. Ezequiel canta os vinhos de Damasco, suas numerosas oficinas, a cor de sua lã. Os panos de seda e de algodão, os confeitas e as frutas secas, as celas para os cavaleiros do deserto, faziam com que Damasco tivesse um grande comércio. Várias passagens da Escritura apresentam essa cidade como um lugar de voluptuosidade e de delícias. Damasco, uma das primeiras cidades que a mão do homem construiu, ocupada ora pelos assírios, ora pelos persas, ora pelos gregos, ora pelos romanos e pelos imperadores do Oriente, caindo sob o poder dos árabes, desde os primeiros tempos da Hégira, tinha se tornado um principado muçulmano. No tempo da Segunda Cruzada, esse principado, atacado ora pelos francos, ora pelos ortóquidas, ora pelos atabeques e quase reduzido só à capital, pertencia a um príncipe muçulmano que não somente tinha que se defender contra a ambição dos emires, mas também evitar os inimigos externos. A cidade era defendida por altas muralhas do lado do Oriente e ao sul. Do lado do Ocidente e do Norte só era defendida por seus vastos jardins, onde se ergueram de todos os lados imensas paliçadas, muros de terra e pequenas torres, nas quais se podiam colocar arqueiros. Os cruzados decidiram atacar Damasco a partir do oeste, onde havia pomares que forneceriam alimentos e água. Os muçulmanos tinham erguido defesas por toda parte, de onde podiam resistir sem perigo aos ataques cruzados, e de todos os lados lançavam nuvens de dardos e de flechas sobre os cruzados que estavam nos caminhos estreitos dos pomares. O rei de Jerusalém marchava à frente de seu exército e dos cavaleiros hospitalários e templários. Depois dos cristãos do Oriente vinham os cruzados franceses, comandados por Luís VII. O imperador da Alemanha, que tinha reunido os restos de suas tropas, formava o corpo de reserva e devia defender os cruzados sitiantes contra as surpresas do inimigo. Depois de um ataque de Conrado III, ocasião em que ele partiu ao meio um muçulmano de alta estatura, lançando terror no meio dos muçulmanos, os latinos perseguiram os inimigos até ao rio Abana e forçaram-nos a entrar na cidade, que foi imediatamente posta a cerco. Os habitantes de Damasco barricaram as ruas principais da cidade, preparando-se para um ataque iminente, mas também, ao mesmo tempo, conseguiram forçar os cristãos a recuar de volta para os pomares, onde estavam sujeitos a emboscadas e ataques de guerrilha. O chefe Ayub, da dinastia dos Ayubitas, comandava as forças de Damasco e tinha junto de si seu filho Saladino, que mais tarde conquistaria Jerusalém. Segundo Guilherme de Tiro, o governador de Damasco teria subornado alguns líderes cristãos, os barões sírios, prometendo-lhes grandes tesouros para passarem para uma posição menos defensável, persuadindo o rei da França a passar para o outro lado de Damasco, com a promessa de desfazer a aliança com Noradini se esses levantassem o cerco. Entretanto, o governador de Damasco tinha pedido ajuda aos irmãos de Mossul e de Alepo, filhos do conquistador de Edessa.
Entretanto, ambos os campos sofriam com intrigas entre facções. Os damascenos, com razão, temiam que qualquer dos filhos de Zeng tentasse tomar a cidade assim que se afastasse a ameaça cristã. Os cruzados, por sua vez, acabaram se descuidando completamente do cerco da cidade, porque começaram a discutir sobre quem ficaria na posse da cidade depois da conquista. Quando ficou decidido que o Principado de Damasco ficaria com Thierry da Alsácia, conde de Flandres, a inveja e o desânimo caiu sobre os chefes dos cruzados. Uns ficaram inativos, outros não consideraram mais a glória dos cristãos como a própria causa e procuraram fazer falhar o empreendimento de que não deviam tirar nenhum proveito. Os chefes dos muçulmanos aproveitaram-se dessas disposições do espírito para entrar em negociações com os cruzados. Suas ameaças, suas promessas, seus presentes acabaram por destruir o que restava de zelo e de entusiasmo entre os cristãos. Eles dirigiram-se principalmente aos barões da Síria e os exortaram a desconfiar dos guerreiros que tinham chegado do Ocidente para se apoderar das cidades cristãs da Ásia. A discórdia se acendeu entre os cruzados. No acampamento só se falava de perfídia e de traição. Os cristãos da Síria e os cristãos da Europa não uniam mais seus esforços para atacar a cidade. Com a chegada do exército de Noradini, os cristãos ficaram mais vulneráveis e não conseguiram voltar a uma posição mais fortificada, pelo que os nobres nativos dos Estados Cruzados se recusaram a continuar o cerco. Deste modo, os três reis se retiraram então para Jerusalém no dia 28 de julho de 1148, acossados por arqueiros seljúcidas. Com o fracasso de Damasco, a discórdia entre os diferentes contingentes cruzados se intensificou e eles começaram a se sentir traídos uns pelos outros. Conrado III chegou a posicionar-se para tomar Ascalão, mas os outros dois reis não enviaram os seus exércitos, pelo que o germânico abandonou a região e voltou a Constantinopla para reforçar uma aliança com Manuel Comneno. Luís VII permaneceu em Jerusalém até 1149, ocasião em que, juntamente com Conrado III, conduziu de volta para a Europa os poucos soldados que sobreviveram. O que havia acontecido com todos os outros daquele formidável exército? Seus ossos estavam espalhados por todas as estradas e desertos por onde haviam passado. Alguns historiadores chegam a dizer que aproximadamente 1 milhão de pessoas havia perecido em menos de 2 anos. Uma grande murmuração se levantou contra Bernardo, por cujas pregações, profecias e milagres a maioria desses infelizes havia sido motivado a participar da expedição. Mas o inteligente abade convenceu o povo de que ele estava certo em tudo o que disse e que o fracasso da expedição era um justo castigo dos céus pelos pecados dos próprios cruzados. Assim podemos ver que o único efeito da Segunda Cruzada foi desperdiçar as riquezas da Europa e sacrificar o que havia de melhor em seus exércitos. E tudo isso sem melhorar em nada a condição dos cristãos do Oriente. Diga o que você achou desse vídeo, pois o seu comentário é muito importante. E se você acha que esse conteúdo é relevante e deseja contribuir com esse ministério, é só fazer um Pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou o código Pix que está na tela e também na descrição desse vídeo. Aproveite o conteúdo oferecido gratuitamente aqui no canal A Bíblia Toda, porque isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã e pode fazer o mesmo por outras pessoas se você divulgar esse canal compartilhando os vídeos. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.